Irmãos, graça e paz, saúdo a todos com a paz do Senhor e convido os irmãos a dar sequência ao nosso estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus, hoje do capítulo 4, do verso 18 ao verso 22, a vocação dos discípulos. Lembrando sempre que nós estamos adotando o método indutivo, que é composto de 3 partes: observações ao texto, interpretação do texto e aplicações do texto. Método indutivo, Mateus 4, 18 a 22, a vocação dos discípulos. O PDF desse material está na descrição do vídeo. Os irmãos podem utilizar nos pequenos grupos, cultos domésticos, culto nos lares, meditação pessoal, individual. Convido os irmãos, então, à leitura da palavra de Deus. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Mateus 4, 18 a 22. Então essa é a leitura da palavra de Deus. E a oração que fazemos em nome de Jesus é que sejamos abençoados, que possamos aprender mais da palavra, interpretar corretamente, com fidelidade e aplicar na nossa vida. Que possa trazer mudança de comportamento na nossa vida. Que possamos ser mais obedientes a Deus com o conhecimento da palavra de Deus, com a revelação de Deus, que é a Bíblia, que são as Escrituras. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. A primeira parte são as perguntas de observação. Podemos começar assim: quais são os 4 primeiros discípulos de Jesus? Quais foram as 4 primeiras pessoas chamadas para serem discípulas de Jesus? Resposta: André, Pedro, Tiago e João. Ou Pedro, André, Tiago e João. Conforme o verso 18 e o verso 21. André, Pedro, Tiago e João. Segunda pergunta de observação: Pedro era irmão de quem? E Tiago era irmão de quem? Então a resposta: Pedro era irmão de André. E Tiago era irmão de João. Pedro e André, Tiago e João. Quando isso está aqui no texto que nós lemos também. Quando Jesus chamou Pedro e André, onde eles estavam e o que eles estavam fazendo? Quando Jesus chega lá e chama Pedro e André, o que eles estavam? Onde eles estavam? Resposta: verso 18. Eles estavam no mar da Galileia. E o que eles estavam fazendo? Parte final do verso 18. Eles estavam lançando as redes ao mar porque eram pescadores. Então, Pedro e André estavam lançando as redes ao mar, lá no mar da Galileia. Nós sabemos que não é um mar, é um lago, né? Lá no lago, mas não é chamado de lago, é chamado de mar porque é muito grande. Quando Jesus chamou Tiago e João, o que eles estavam fazendo? Verso 21. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai. O que eles estavam fazendo? Consertando as redes. Então, Tiago e João estavam consertando as redes. André e Pedro estavam lançando as redes. Conforme os relatos paralelos de Marcos 1:20 e Lucas 5:10, essas 4 pessoas eram sócias e tinham empregados. Se você for lá em Marcos 1:20 e em Lucas 5:10, você vai perceber que Pedro, André, Tiago e João eram sócios. Os 4 eram sócios. Tinha também o pai de Tiago e João, Zebedeu. Então eles tinham uma empresa de pescaria. Eles tinham barcos, eles tinham empregado, pessoas que trabalhavam para eles. Então eles eram sócios, né? Sócios numa empresa de pescaria. E tinham até empregados. O que cada dupla de irmãos deixou para seguir Jesus? Então o que eles deixaram para seguir Jesus? Verso 20 nos diz: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Verso 22, então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Juntando os 2 versículos, eles deixaram as redes, eles deixaram a companhia do pai e deixaram o barco. Ou seja, eles deixaram toda aquela estrutura da vida deles de pescadores para seguir Jesus, né? Deixaram a companhia do pai, deixaram o barco, deixaram as redes, deixaram a empresa que eles possuíam. Jesus os chamou para irem à frente dele, atrás ou junto. Então, quando Jesus os chamou para irem em qual posição?
Atrás, na frente ou ao lado? A resposta está no verso 19, no verso 20, no verso 22, né? Verso 19. E disse-lhe, vinde após mim. Verso 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Verso 22. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Ou seja, eles foram chamados para irem atrás de Jesus, para irem após Jesus, ou seja, para seguirem Jesus. Eles não foram chamados para andar lado a lado com Jesus. Aqui já indicava que eles seriam discípulos, seriam seguidores. Tá? Outra pergunta, aqueles homens seriam, a partir daquele momento, que tipo de pescador? Verso 19. Que tipo de pescador eles seriam a partir daquele momento? Verso 19. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles seriam, a partir daquele momento, aquela experiência com Jesus Cristo, pescadores, mas de um tipo diferente, ou seja, pescadores de homens. Esse objetivo da vocação, ser pescador de homens, demonstrava a necessidade do amor ao próximo no discipulado de Jesus. Ou seja, no início aqui do ministério de Jesus, esse convite de ser pescador de homens já demonstrava que esse discipulado, esse seguir Jesus, essa nova vida, ela exigiria amor ao próximo? A resposta é sim, né? E nós observamos que os 4 que foram chamados, eles deram mais valor à vida dos outros do que à vida deles. Então a gente vê aqui que eles deixaram tudo para trás para serem pescadores de homens. Deixaram os barcos, as redes, a empresa, deixaram a companhia do pai, né? Tiago e João deixaram a companhia do pai, Zebedeu. Para quê? Para se desgastar na pescaria de outras pessoas. Ou seja, o amor ao próximo aqui já desde o início já está indicado no convite que Jesus faz. Como os 4 discípulos responderam ao chamado de Jesus? Essa é a última pergunta dessa primeira parte. Como que eles responderam ao chamado de Jesus? Verso 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Destaque para a palavra imediatamente. Verso 22. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. No mesmo instante, ou seja, imediatamente Pedro e André imediatamente seguiram Jesus, assim que foram convidados. Tiago e João, da mesma forma, no mesmo instante em que receberam o convite, deixaram para trás o barco e seu pai e seguiram Jesus. Agora nós podemos chegar na segunda parte do estudo, as perguntas de interpretação. Qual era o significado desse texto para as pessoas daquela época? Qual que é a mensagem dessa história para o público original do livro de Mateus, que eram os judeus, né, no início da igreja? 2 perguntas, 2 questões aqui para nos ajudar a entender, a chegar a esta interpretação. A primeira, as primeiras pessoas chamadas por Jesus aceitaram ser discípulos para aprender a pescar homens no mar, mas não no mar da Galiléia, no mar do mundo, no mar do pecado, no mar do diabo. Usando o que nessa pescaria? A pregação do evangelho do reino dos céus. Mesmo sabendo que essa decisão lhes custaria muita coisa, mesmo sabendo que essa decisão traria prejuízos pessoais e materiais consideráveis. Em outras palavras, eles aceitaram mudar de vida, serem pescadores de homens, mesmo sabendo que eles iriam tomar prejuízo material, que eles iam ter perdas consideráveis, perdas pessoais, perdas de relacionamento, perdas materiais, econômicas consideráveis. A resposta, nós sabemos da história que sim, eles renunciaram a tudo, né? Eles renunciaram à profissão deles, eles não seriam mais pescadores de peixes, eles abriram mão da empresa de pescaria que eles tinham, abriram mão de bens materiais, como aqui diz as redes, os barcos, o barco, né? Abriram mão da convivência com os parentes. Tiago e João convivia, trabalhava com o pai, com amigos, né? Empregados, amando mais a Jesus e amando mais o próximo, as outras pessoas, do que a própria vida, né? Outra questão, eles relutaram em tomar essa decisão, os 4 relutaram em tomar essa decisão, ou aproveitaram imediatamente o chamado de Jesus? Eles não pensaram 2 vezes, né? Eles aproveitaram a oportunidade dada por Deus e se tornaram discípulos de Jesus.
Aproveitaram aquele momento da história, preparado por Deus, no qual eles foram convidados pelo Filho de Deus e se tornaram seguidores do Messias, de Jesus Cristo, do ungido de Deus. Terceira parte, que é a aplicação. Nós observamos, fizemos observações, buscamos a interpretação, agora nós temos condições de aplicar isso na nossa vida. O que esse texto nos ensina hoje, né? Então aqui algumas questões para nos ajudar. O Mar da Galileia pode ser visto como uma representação do mundo atual, onde há pessoas de todos os tipos, pessoas de várias origens, trabalhadores, empresários. Nesse sentido, Jesus, hoje, continua caminhando junto ao Mar da Galileia, como ele fez lá nessa época. Só que hoje ele caminha junto ao Mar da Galileia do mundo por meio da sua igreja, que o representa aqui na Terra. E ele caminha por meio da sua igreja no Mar da Galileia, fazendo um convite semelhante ao que ele fez aos 4 discípulos. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então o convite que Jesus tem feito hoje, por meio da igreja dele, é semelhante ao que ele fez para Pedro, Tiago, André e João. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A questão é a seguinte: como as pessoas convidadas hoje têm respondido a esse convite? Essa é a questão mais importante. Como que as pessoas que hoje são convidadas por Jesus, como Pedro, Tiago, João e André foram, como que essas pessoas hoje têm respondido a esse convite, a essa vocação, a esse chamado para serem pescadores de homens? Dizendo sim imediatamente, como eles disseram, ou ignorando o chamado de Jesus? Ou dizendo não, né? Ou demorando para responder? Então é uma pergunta que você pode fazer no seu pequeno grupo, uma pergunta de aplicação desse estudo. Infelizmente, a resposta é que a maioria hoje diz não. A maioria fala que não quer seguir Jesus, né? Ou nem responde, ignora. Ficam pensando, não respondem. A maioria não responde sim, eu quero, imediatamente, no mesmo instante, como eles fizeram aqui no texto. Outra questão de aplicação. Na história de Jesus, vemos que outras pessoas também foram chamadas a segui-lo, mas não aceitaram. Por exemplo, o jovem rico. Jesus chamou o jovem rico para ser um seguidor, mas ele não aceitou por causa dos bens materiais, por causa do prejuízo que, porventura, que eventualmente ele iria ter ao seguir Jesus. A pergunta é a seguinte: o que hoje em dia tem mais impedido as pessoas de aceitarem o convite de seguir a Jesus? O que hoje tem sido usado como desculpa, como justificativa para não aceitar o convite de Jesus? Para dizer não para Jesus. Não quero. Não quero ser seu discípulo. Não quero ser seu seguidor. Quais são as razões que o mundo, as pessoas têm dado para recusar? Coloquei algumas aqui como exemplo, né? Então, por exemplo, muitas pessoas não querem abrir mão da vida mundana. Elas não querem abrir mão desse estilo mundano de vida. Outras pessoas não acreditam que Jesus é Deus. Outras pessoas têm medo de perder alguma coisa, por exemplo, perder tempo em ser discípulo de Jesus, perder dinheiro, perder as amizades. Outras pessoas não querem deixar os vícios sociais, né? Outras pessoas têm preguiça, desânimo com relação a congregar. Então eles sabem, se eu seguir Jesus, vou ter que ir à igreja, vou ter que congregar, vou ter que ir domingo à noite na igreja, né? Vou perder isso, não vou poder acompanhar aquilo. Ou apego a algum comportamento carnal, pecaminoso, né? Algum comportamento carnal, por exemplo, sexo fora do casamento, pornografia, bebedeiras. Então as pessoas se apegam a isso e não querem abrir mão, elas amam isso. E por causa disso falam não para o convite de Jesus, o Filho de Deus, né? Outra questão para a nossa reflexão: se Deus, que é o Criador do universo, o Todo-Poderoso, infinito, majestoso, onipotente, onisciente, onipresente, aquele que não precisa de ninguém para fazer nada. Mas se esse Deus, mesmo sendo tudo isso,
decide, pela sua graça, pela sua misericórdia, convidar homens e mulheres, pecadores miseráveis, a participar da execução do seu plano de salvação. Esse Deus decide convidar essas pessoas a participar da execução do plano de redenção, dessa história que Deus tem executado ao longo de tanto tempo. Não seria um absurdo, uma falta de juízo, uma falta de percepção, não seria uma demonstração enorme de insensatez dizer não para Deus e perder esse incomparável privilégio de trabalhar para Deus, de participar do plano de salvação de Deus, de participar da história de Deus? Não seria uma falta de razão, de razoabilidade? Um absurdo falar, não, Deus, eu não quero trabalhar com o Senhor, eu não quero trabalhar para o Senhor, eu não quero ser seu seguidor, eu não quero ser seu discípulo. Faz sentido isso? Né? Essa é a pergunta. E nós podemos finalizar com essa questão aqui. Ó. Você foi chamado por Jesus? Jesus tem te chamado para ser discípulo dele, para ser seguidor dele, como ele fez com Pedro, Tiago, João e André? Como você responderá? Como você tem respondido? Como você respondeu ao chamado de Cristo? Você respondeu como eles? Imediatamente largaram tudo e seguiram Jesus? Ou você tem respondido ou respondeu como outras pessoas, como nós citamos aqui no caso do jovem rico, que ficou com medo de perder e falou não para o próprio Deus? Irmãos, então nós chegamos ao fim desse estudo, a vocação dos discípulos, Mateus 4, de 18 a 22. Que Deus te abençoe, que você possa continuar no estudo da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, aprendendo cada vez mais, conhecendo a Deus cada vez mais. E isso de forma prática, colocando em prática na sua vida, mudando o seu comportamento cada dia, para que a cada dia você e eu possamos parecer mais com Jesus Cristo. Esse é o objetivo da santificação. Aprender na palavra de Deus, mudar os comportamentos errados e cada vez ser mais semelhante ao Filho de Deus no comportamento, nas atitudes, nos pensamentos. Que Deus te abençoe e, se Deus permitir, na próxima semana queremos dar sequência a esse estudo e eu te convido, se você ainda não está inscrito no canal, pode se inscrever. O material está em PDF, você pode utilizar esse material, pode divulgar. Que Deus te abençoe